Olá pessoal, tudo bem? O que a gente quer entender hoje? A gente quer entender algumas propriedades físico-químicas da matéria. Entender, por exemplo, o estado físico de vários compostos, entender por que algum composto é solúvel em outro, porque, por exemplo, o sal consegue ser solúvel na água, por que um óleo não vai conseguir. Quer entender por que um composto tem ponto de ebulição maior do que o outro, ou seja, a gente sempre usa alguns argumentos e algumas propriedades macroscópicas, né, em química, muitas vezes em física, e a gente quer encontrar argumentos microscópicos para explicar essas propriedades. Então, é isso que a gente quer começar a fazer hoje. E é esse o assunto que trata sobre interações intermoleculares. Tá? Toma cuidado que a gente tem interações intramoleculares e interações intermoleculares. Interações intramoleculares são interações que vão unir os átomos para formar moléculas, formar compostos. São as ligações que a gente viu anteriormente. A ligação covalente, a ligação iônica, a ligação metálica, por assim dizer. Tá? Agora a gente está falando, uma vez que o composto está formado, tá? Como é, ou seja, as moléculas estão formadas, ou mesmo o composto iônico está formado, mas a gente pensa aqui mais para molécula, para composto que foi originado por ligações covalentes, como é que essas moléculas já formadas vão interagir entre si, né, dentro de um material, né? Seja esse material puro, seja esse material uma solução. Como você pode ver aqui, nós vamos classificar aqui 4 tipos de interações intermoleculares. Entre moléculas, ou seja, aquelas que apresentam a ligação covalente, né, nós temos a dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente, a ponte de hidrogênio e a dipolo instantâneo, dipolo induzido, também chamado de dipolo induzido, certo? Então, nós temos essas 3 fundamentais. E nós temos mais uma que tem a ver um pouquinho com isso que a gente está falando, mas que ela é um pouquinho diferente e é a que a gente chama de íon dipolo. Então, eu quero que você lembre, né, inicialmente, antes da gente destrinchar cada uma dessas interações intermoleculares, que uh, nós temos fundamentalmente 2 tipos de moléculas no que se refere à sua polaridade, ou seja, a distribuição de cargas que a molécula tem na nuvem eletrônica interna dentro da molécula, lá dentro da molécula dela. Tá? Nós temos moléculas apolares, aquelas que não têm um polo positivo e um polo negativo, tá? Que você estudou em outra aula. Tá? E você tem moléculas polares, cuja distribuição né, da nuvem eletrônica, né, a nuvem eletrônica está mais concentrada numa região, tem uma região mais densamente povoada por elétrons, gerando o polo negativo, e a outra que tem uma menor quantidade de elétrons, que é o que a gente chama de polo positivo. O fato de você ter 2 tipos, né, de moléculas polares, uma apolar e uma com polaridade definida, vai conduzir diferentes interações entre as moléculas, ou seja, interações intermoleculares nos sistemas que a gente vai analisar. Então, isso é fundamental para você e para também separar esses tipos de interações intermoleculares que a gente tem aqui. Então, vou começar com a interação íon-dipolo aqui. A interação íon-dipolo, vamos pegar um composto tipo CO, que você sabe que é um composto que ele é polar, né? Então, ele tem aqui, ele é um dipolo. E desse dipolo, a gente sabe que o oxigênio ele é mais eletronegativo. Portanto, nós temos aqui o oxigênio é um polo negativo e o carbono é um polo positivo aqui, certo? Muito bem. Então, nós temos essa configuração. Ele tem 2 polos, é um dipolo, portanto. Né? Aí, o que acontece? Se por acaso esse CO ele tiver num meio onde nós temos o cátion Al3+, tá? E esse Al3+,
deve ter sido gerado em algum outro processo, né? Nós temos aqui que vai se estabelecer uma interação entre esse íon, e é tipo uma ligação intensa, tá? Entre o nosso Al3+, e a parte negativa aqui do dipolo, que é o oxigênio. Então, nós formamos aqui essa interação, que é a que a gente chama, essa em azul clarinho, que você está vendo aí, que é o que a gente chama de interação íon-dipolo. Onde você vê isso, né? Quando você joga um sal em água, tá? Quando você joga um sal em água, você, como eu estou fazendo aqui no nosso simulador do pH-RET, tá? Você tem as moléculas de água aqui, elas simplesmente passeando aqui, ó. As moléculas de água também é um dipolo, molécula polar, o oxigênio é a parte negativa, que é o vermelho, os hidrogênios parte positiva, e você joga um sal aqui. Vamos jogar um sal aqui. Né? Quando você joga esse sal aqui, ocorre a dissociação iônica do sal, a quebra da ligação entre o Na+ e o Cl-. O Na+ vai para um lado, o Cl- para o outro, a dissociação iônica, e, portanto, você tem essas moléculas de água, que é a região vermelhinha aqui, no meu cursor aqui, que você está vendo, no Na+, que é o oxigênio, a parte negativa, fica cercando o Na+, e ao mesmo tempo, aqui também, há várias moléculas de água cercando o Cl-, mas mais voltados para a parte positiva da água, que é a parte branquinha aqui, positiva. Essas águas aqui em torno do Cl- e em torno do Na+, são chamadas de águas de solvatação. É a interação de um dipolo, que é a água, né? O oxigênio negativo e o hidrogênio positivo, tá? Ligado com um cátion ou com um ânion aqui, portanto, a interação íon-dipolo, certo? Muito bem. Então, esse é o ponto fundamental entre a interação e o dipolo. Lembrar que é uma interação forte, tá? E lembrar que essa interação íon-dipolo ela vai gerar situações muito interessantes do tipo a modificação de propriedades físicas, como a temperatura de ebulição da água, a temperatura de congelamento da água, tá? A pressão de vapor associada à água, ou seja, vai modificar uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, chamada de propriedades coligativas. Você tem muitas modificações de propriedades físicas da água decorrente de você jogar um soluto que vai sofrer a dissociação iônica na água e vai promover a modificação dessas propriedades físicas, porque você tem novas interações íon-dipolo acontecendo junto com as moléculas de água no sistema em decorrência de você ter jogado um sal lá dentro, por exemplo, o NaCl. Agora vamos para as moléculas polares com a água, lembrando que a água, não pode esquecer que a água é uma molécula polar, fundamental aqui a nossa lembrança da polaridade da água, né? Ela tem um dipolo aqui, né, no oxigênio, que é o polo negativo, que a gente faz esse deltazinho aqui, e a região dos hidrogênios é o polo positivo, nosso dipolo, tá? Mas de qualquer maneira, vamos usar o CO que a gente usou lá em cima, né? Com o CO também é um dipolo permanente, né? Nós temos uma região positiva, permanentemente positiva, uma região permanentemente negativa, né? Que num sistema gasoso cheio de CO, né? Em que você tem aqui a parte positiva e a parte negativa, lembrar que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, se tem outra moléculazinha aqui de CO, né? A gente lembra o seguinte, né? Nós temos aqui que vai ser estabelecido uma ligação do tipo aqui, que eu vou chamar de DD, dipolo, entre este dipolo, que é o CO, e entre esse dipolo, que é o CO. Não precisam ser dois dipolos iguais, mas são dois dipolos. Se a gente pega, por exemplo, né, o HBr,
duas moléculas de HBr, nós temos também aqui, de novo, um polo negativo, que é o bromo, um polo positivo, que é o hidrogênio, certo? E o estabelecimento entre o hidrogênio de uma molécula e o bromo da outra, a ligação de polo, porque vocês têm aqui duas moléculas polares e que têm polos bem definidos, né? Se você pega, por exemplo, em orgânica, moléculas que tendem a fazer de polo, você tem que pensar, por exemplo, em aldeídos, cetonas, tá? Que mais? O próprio éter, né? E que são moléculas que têm uma região negativa, que no caso, por exemplo, do aldeído, é a região onde tem o C. Lembra que um aldeído, só para dar um exemplo, é C dupla O H aqui. Essa região do oxigênio aqui, que eu estou desenhando aqui, é uma região negativa. Tá? Essa região aqui e a outra parte da molécula aqui vai ser uma região mais positiva. Então, nós temos aqui um fato de que você pode ter uma interação do tipo de polo que vai acontecer. A acetona e o próprio éter tem também a região torno do oxigênio como sendo a região mais negativa. Agora, existe um tipo de interação intermolecular muito importante que ocorre entre moléculas polares, mas quando você, vamos dizer, é um caso especial da interação de polo, só que é uma interação do tipo entre duas moléculas, claro, polares, é uma interação mais forte que a de polo, quando você tem, muito importante, vou grifar isso daqui, quando você tem hidrogênio ligado com flúor ou oxigênio ou nitrogênio, tá? Então, é fundamental que, por exemplo, nós temos um caso típico disso. Você pega aqui molécula de água, né? Quando você pega a molécula de água, que tem aqui o polo negativo, o oxigênio, como a gente já fez lá, e o polo positivo, né? É o hidrogênio. A gente sabe que vai ser estabelecida uma interação aqui que vai grudar mais forte. Por isso que a gente pode, por exemplo, dizer a de polo você compara a interação de polo do CO aqui, que a gente viu à esquerda, e a ponte de hidrogênio que a gente tem, que eu vou chamar aqui de pH, tá? Entre duas moléculas de água, por fato de ser mais forte essa interação, vai fazer com que o estado de agregação físico da água seja líquido. E aqui no CO, no CO e no CO, num sistema que tem monóxido de carbono, CO, seja gasoso. Então, ponte de hidrogênio é uma interação mais intensa, né? Ela é muito mais intensa. Por exemplo, nós temos compostos orgânicos que fazem interação do tipo ponte de hidrogênio. Você vai lembrar, por exemplo, estruturas que contêm OH, né, em orgânica, como, por exemplo, vamos lembrar aqui que tem OH em orgânica, álcoois, tá? São típicos, né? Você tem ácidos carboxílicos, também tem esse tipo de coisa. A gente pode pensar em aminas que tem hidrogênio ligado com nitrogênio. Pode pensar em amidas também, né, que tem essa estrutura, tá? Então, nós podemos pensar aqui são compostos que têm RN, de alguma maneira, que tem nitrogênio ligado com, podem estar ligado com hidrogênio aqui. Só para dar um exemplo, né? Aminas primárias, aminas secundárias, aminas terciárias não tem esse tipo de coisa, né? Então, a gente pode pensar que outro que vai ter também essa ponte de hidrogênio é a amônia, né? A amônia vai também ter ponte de hidrogênio sendo feita aí. Então, pense a ponte de hidrogênio como um caso especial para as moléculas polares, tá? Quando você tem hidrogênio ligado com FON, fluoroxigênio ou nitrogênio. Então, vamos para a última interação. Agora, dedicar um pouquinho para a nossa
para as nossas moléculas apolares, ou aquelas que têm partes significativamente apolares. Em compostos orgânicos, você sabe que pode ter uma região polar e pode ter uma região apolar, né? Então, quanto mais a parte apolar, mais importante vão ser essas dispersões de London, esse dipolo induzido, ou também chamado de dipolo instantâneo dipolo induzido, tá? Que eu vou chamar aqui de DIDI, tá? O DIDI, tá bom? São interações mais fracas que as de dipolo, né? Então, a gente sabe o seguinte, a gente sabe o que, primeiro, a ideia de que, será que a gente entende o que é um dipolo? Então, vamos lá, você tem, por exemplo, vamos supor aqui que você tem um átomo de neônio, tá cheio de elétron aqui o neônio, tá bom? Eles estão esfericamente distribuídos, você não tem nenhuma distorção dessa distribuição de carga. Quando você chega aqui e imagine que você pega um bastão eletrizado com um polo negativo e um polo positivo aqui, tá? Um bastão. O que vai acontecer? O resultado disso daqui é um processo indutivo, né? Um processo de indução de carga, né? Você vai fazer com que... E depois você afasta, pode afastar o bastão, você vai ter aqui o seu neônio, tá? Você vai fazer com que parte dos elétrons aqui que estavam na parte direita do átomo de neônio sejam afastados aqui para a parte esquerda, né? Você vai criar uma concentração de carga na parte esquerda e uma deficiência de carga na parte direita. Então você cria um dipolo temporário que a gente pode, então o neônio vira uma representação que pode ser uma representação assim, ó, menos mais aqui, certo? Então, e aí é o seguinte, você pega esse dipolo temporário do neônio aqui, que você tem aqui, tá? Então, a gente pega um dipolo temporário do neônio, por algum motivo, ocorreu alguma redistribuição de carga aqui, tá? Você tem aqui um neônio, que está com uma região negativa e uma região positiva. Aí, ele encontra um neônio que não está com o quê? Não está com essa... Está com aquela distribuição uniforme de carga aqui. Aí, o que vai acontecer? Esse neônio, ou seja... Esse neônio aqui que está com dipolo instantâneo, ele se parece com aquele bastão eletrizado que eu aproximei do primeiro neônio aqui, que se transformou nesse novo neônio com uma redistribuição de carga aqui. O que vai acontecer? É um bastão aqui, você vai formar a seguinte coisa. Você vai ter um bastão de neônio aqui, por exemplo, eletrizado menos mais. E, de novo, o que vai acontecer? Você vai ter os negativos, os elétrons vão migrar todos para esse canto aqui, atraídos por uma região mais positiva aqui desse neônio, vai criar um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. Então, você vai ter um neônio novo, que tem uma região negativa e uma região positiva. E, nesse sentido, por indução... Você tem moléculas que vão ser induzidas, você vai estabelecer instantaneamente esse DIDI aqui, esse que a gente chama de dipolo instantâneo e dipolo induzido, que ocorre justamente entre moléculas apolares, ou prioritariamente alguma região do seu composto orgânico que tem muito carbono e hidrogênio, que é a parte apolar da sua molécula. Então, você tem uma hierarquia aqui de intensidade dessas interações intermoleculares, tá? E essa hierarquia, ela é dada assim, ó. Dessas quatro que a gente falou, você tem a íon dipolo, é a mais forte. Depois vem a ponte de hidrogênio. Depois, a dipolo... vamos colocar aqui. Não ficou bem escrito aqui. A dipolo. E, por último, a mais fraquinha, a dipolo induzido. Sem contar que a mais forte de todas, não é bem intermolecular, né? A interação que forma o composto iônico, a íon-íon, seria a mais forte de todas. Então, é bom lembrar
aqui que se contar a interação entre íons que vai formar o composto iônico, ela é a mais forte de todas. Então eu espero que você tenha entendido os tipos de interação intermolecular e a gente volta no próximo vídeo para ver as implicações disso.